Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no 5º episódio do nosso podcast do Simparte, o Sindicato Paulista dos Autores Fiscais do Trabalho, canal que nós estamos aí estreitando com a sociedade e falando sobre a fiscalização do trabalho. Eu sou Rodrigo Vieira Vaz, autor fiscal do trabalho, o diretor de integração fiscal do Simparte, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. E nesse momento, nosso convidado que é super especial, a autoridade máxima aí do nosso estado de São Paulo, o superintendente regional do trabalho de São Paulo, Marcos de Mello, um profissional com vasta experiência, um pulso firme, um colega da carreira, auditor fiscal do trabalho, que assumiu o desafio da Superintendência de São Paulo. Marcos, um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem assiste, né? É um enorme prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Você sabe que é um grande profissional do Ministério do Trabalho, você é muito... Sempre queria que você trabalhasse comigo, né? Que estivesse comigo à frente da superintendência, mas por motivos pessoais não esteve. Mas é uma grande honra estar aqui nesse podcast e ser entrevistado por você. Muito obrigado, Marcos. É um prazer tê-lo aqui. E, Marcos, conta pra gente, né? Vamos voltar um pouquinho no passado. Quem que é o Marcos? Onde começou a carreira? Em qual gerência? Como é que foi a sua rotina de trabalho no Ministério do Trabalho? Olha, para falar um pouco onde é o Marcos, vamos começar até do início, né? Eu sou engenheiro mecânico, sou formado pela Unicamp. Depois comecei a trabalhar em autopeça, em projeto, era coordenador de projeto de desenvolvimento. E uma fase na minha vida, acho que eu sempre fui nunca gostei de ficar num lugar apenas. Aí eu saí para a vida empresarial. Montei uma locadora de carros, que era carros executivos, a maioria era carro importado, fazia eventos, tanto é que conheço essa região aqui do podcast, alguma agência de eventos. Uhum. E numa época da minha vida, meus primos prestaram concurso, minha mãe é professora concursada, todas as minhas tias, meus primos também passaram em concurso público e meu pai, meus primos, por que você não presta? Você sempre foi bem nas aulas, né? E aí eu comecei a prestar concurso público. Primeiro passei para fiscal do ISS, tinha ainda a empresa, depois para fiscal do Ministério do Trabalho. Quando surgiu o edital, eu estava estudando para fiscal do INSS. Mas ocorre que saiu o edital do Ministério do Trabalho, foi em 2003 o concurso, era uma semana, e tinha mais a ver com a minha área de formação. Então eu prestei as duas provas e passei no Ministério do Trabalho. Depois disso fiz engenharia de segurança, passei na prova de legislação, né? Justamente. Então a minha CIF era 03, só caía direito, não caía uma NR, não caiu contabilidade, não caiu raciocínio lógico, acho que não caiu nada. E aí entrei no Ministério do Trabalho e fui assumir em Manaus. Eu fui da última lista, como sempre, bom último aluno da sala. Eu passei nas vagas remanescentes, acho que minha classificação era 227, e fui para Manaus e fiquei 2 anos lá. Olha só. Depois voltei para a Zona Leste, vim para São Paulo, colocaram na Zona Leste e resolvi voltar para o ABC, porque eu tinha começado minha carreira como fiscal do ISS de Santo André. Era da rede de Santo André. E eu gostava muito do ABC, então eu voltei para São Bernardo do Campo, era mais perto, né? Eu queria ir para o ABC e voltei para São Bernardo do Campo. Nesse meio tempo, o que eu fiz? Como eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo e eu era engenheiro e passei na legislação, então a gente fazia tudo, né? Você fazia a parte de legislação e fazia a parte de engenharia. Então, fazia PCD, comecei a fazer, não sou advogado, comecei a fazer mediações. Olha. E isso ainda na Zona Leste, aí gostaram das minhas mediações. Faço mediação, acho que é mais de 16 anos, e fazia como um plantão. E depois no ABC, falaram assim, você gosta de fazer mediação? Eu ouvi falar e me colocaram para fazer mediação no ABC, junto aos sindicatos metalúrgicos, os químicos e outros sindicatos lá. E quando eu percebi, eu peguei, todo mundo saiu da mediação, né? Eu fiquei anos e anos fazendo mediação ali. E foi chefe da fiscalização em São Bernardo um bom tempo também, né, Marcos? Um bom tempo. Não, eu fui chefe substituto. É engraçado falar isso. Eu fui convidado para ser chefe desde que eu entrei. Eu nunca quis ser chefe. Então eu fui só 2 anos e eu sempre recusei. Eu fui convidado uma vez para ser secretário também de finanças de Santo André. O secretário do planejamento eu recusei. Eu era um pouco avesso a cargos, né? Então aí quando tinha a Maria Luísa, estava lá, quando ela aposentou, e o pessoal meio que empurrou para mim, né? Vai assumir, agora você tem que assumir. Mas eu era tranquilo, aí fiz o trabalho lá e já fui chamado para ser superintendente.
Que também, na verdade, a primeira vez eu falei não, né? Eu falei, não, obrigado, não aceito, mas aí eu aceitei o desafio. Já está como presidente há quanto tempo, Marcos? Já completou 2 anos agora, dia 30 de março. 2 anos. Só, que desafio, né? Aproveitando essa atuação, assumir a superintendência de São Paulo, que é uma das maiores do país, né? Como que é esse desafio para você? Como é que foi essa mudança de São Bernardo para assumir o estado? Olha, primeiro eu achei que eu não batia muito bem, né? Porque você está lá numa situação e eu conversei com o ministro e perguntei, olha, o que estava totalmente destruído. Na verdade, eu fui reclamar com o ministro, com os sindicatos metalúrgicos do ABC, com o deputado Barba, sobre a destruição do Ministério do Trabalho e algo que, para mim, estava me tirando sono, que era a explosão de número de acidentes na região. Ali na região que é São Bernardo de Diadema, tinha um acidente fatal a cada 1 ou 2 anos e, de repente, num ano até setembro, tiveram 9 acidentes fatais. E você estava com uma equipe reduzida e tudo que eu achava errado no Ministério do Trabalho. Então, na verdade, eu não fui pedir um cargo. Eu fui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pedi concurso, pedi para uma reestruturação. Fortalecimento. E o ministro quis me ouvir. E aí eu fiquei conversando, eu não sabia, né? Me convidou, me ligou numa sexta-feira, falou, o ministro tá aqui, quer te ouvir. Aí eu voltei ali, aí conversamos mais ou menos 1h30. Ele me perguntou tudo que eu achava que estava errado. Aí eu descarreguei. Falei, tá errado isso, tinha que ser assim, tinha que ser de outro jeito, tem que reestruturar, tem que mexer nas funções, tem que ampliar espaços, resumidamente. Aí depois no final eu falei, acho que eu falei demais. Aí eu dei um tapa nas costas do ministro e falei, ministro, você desculpa, eu falei demais, se você quiser meu cargo está à disposição. Aí ele bateu nas minhas costas, fica frio, garoto. Aí depois de um mês, 15 dias, veio o convite. Veio o convite para assumir a superintendência, nossa. Então eu fui falar demais, infelizmente. E você chega num momento importante, né, Marcos? Porque a gente está na transição de governo, né? Onde tínhamos ali a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que estava ali no Ministério da Economia. Uhum. Você assume a casa ali, né? Num momento super importante. Como é que foi essa sua primeira vez que você pisou na superintendência e olhou ali para aquela realidade assim, não é reinauguração, mas aquele momento importante das vivências do trabalho? Primeiro eu perguntei para o ministro, eu aceitei o convite, eu demorei, pedi um tempo para pensar, aceitei e perguntei, quantos assessores eu tenho direito? Falei, nenhum. Quantas pessoas? Nenhum. Aí eu fiquei esperando, nenhum. Aí eu fiquei esperando assumir. Aí eu falei para o ministro, olha, 2 coisas que eu não gosto, pode parecer que não, mas eu sou meio tímido. Então, para falar para 20, 30, 40, 50 pessoas, eu aceito. Para falar para 300, 400, eu sou um pouco tímido. Aí falo, não, tá bom. E outra coisa, eu tenho inglês, mas o meu inglês não é fluente. Já fiz aula de inglês até o avançado, mas não é fluente. E falar inglês também é uma dificuldade para mim. Ele falou, não tem problema. Aí assumi no primeiro dia, saiu o edital, saiu a publicação às 6 horas da manhã. Às 7 me ligaram para eu assumir, quer dizer... aí eu coloquei a roupa e falaram assim, olha, eu cheguei ali, estava todo mundo me esperando e fala, tem uma reunião com o consulado americano. Já caiu o consulado internacional. Aí toda a reunião em inglês, né? Nossa. Sem tradutor. Aí foi isso. Aí eu até brinquei, né? Mas consegui entender. Saí de lá da reunião, falei, olha, aí eu virei pro gabinete, eu sou brincalhão, né? Eu falei, pegadinha? Será que é trote de faculdade? É o primeiro dia do superintendente, né? Primeiro dia do né? superintendente. Aí logo na seguida já tinham 2 convites marcados. Na mesma semana, um era para um congresso da CUT, para a instalação da FEM, que eram mais de 600 pessoas assistindo, me colocaram lá em cima, e no dia seguinte de manhã, audiência pública na Lesp. Nossa. Eu falei, tudo que eu falei para vocês que eu não sabia fazer, vocês me colocaram para fazer na mesma semana. E foi bom que já destravou, aí você já seguiu o caminho. Já seguiu o caminho. Mas é muito difícil, porque estava tudo destruído. Né? Então, o que eu podia fazer? Hoje a gente está na mesma situação. O que eu tentei fazer? Participar de tudo. Uhum. Participar de tudo, ouvir o que a sociedade estava falando, saber quais são os pontos, abrir as portas do Ministério do Trabalho, trazer o pessoal para dentro, os sindicatos de volta, os sindicatos patronais, em eventos, você já deve ter ido a alguns eventos, mesmo que não for você convidado para um evento, você tem que ir, tem que se relacionar para restabelecer o protagonismo. O que é protagonismo? Não é você mandar, é você participar, você participar do diálogo. Isso eu aprendi como mediador. A gente estava fora de todo e qualquer diálogo no mundo do trabalho.
Verdade. Estava esquecido ali, né, Estava Marcos? esquecido. Esse crescimento da carreira vem junto com essa sua proposta de estar mais presente, né? É isso. Com a sociedade, né? E conta para o público nosso, assim, o que é a Superintendência de São Paulo? Setores, gerências, como é que é esse mundo aí para o pessoal conhecer? Olha, tem a Superintendência de São Paulo, né, ali na Prestes Maia, 16º andar, mais 20 gerências e 40 agências. Nossa. Então, espalhadas no estado de São Paulo. Tem algumas que eu quero transformar de volta, que são agências em gerências, a exemplo de Itapeva, que eu acho que foi um grande erro ter desfeito aquela gerência, e aproximadamente 580 servidores, que é muito pouco. Olha só, entre auditores fiscais do trabalho e servidores administrativos, temos muito pouco pela estrutura. Agora a gente vai conseguir mais 275 auditores fiscais do trabalho. Vamos para 850 servidores e esperando o concurso administrativo aí, também parece estar em estudo, a gente já fez um estudo que estamos pedindo mais 300 vagas. Entendi. Então, se tudo der certo, a gente vai saiu de menos de 600 servidores para 850 e se tudo der certo e tiver um concurso administrativo, para mais de 1.200 servidores. Nossa, mais 1.100, 1.200 servidores. É uma malha importante o estado de São Paulo. É uma malha importante. São Paulo é responsável por 32,5% da economia, 1/3 de todas as demandas, tudo que é produzido no país, não só de fiscalização, mas de mediação, de setor de relações de trabalho é feito em São Paulo. Todas as demandas, seguro-desemprego, abono salarial, e você não tem o devido tratamento. Você tem aproximadamente 15% dos servidores do total do país, quando você tem 30% das demandas. Então, São Paulo é mais do que... E outra coisa, conversando uma vez com a superintendente da Receita, né, São Paulo é 45% da arrecadação federal. 45% do estado de São Paulo? É 45% da arrecadação federal. E dentro da parte de empregados também tem uma porcentagem enorme também, né? Trabalhadoras no estado de São Paulo, né? Trabalhadores, sim. E todos os problemas que tem em outros estados, eu costumo... nas reuniões eu vejo, às vezes, você de outro estado, não desmerecendo ninguém, todo mundo tem suas peculiaridades, mas tudo que acontece em São Paulo acontece em outro estado do país. E a recíproca muitas vezes não é verdadeira, porque São Paulo é um mundo. Então você tem exploração de trabalho infantil, você tem resgates de trabalho escravo na mesma proporção do resto do país, você tem acidentes de trabalho na mesma proporção do restante do país. Então, e às vezes quem olha de fora e não conhece a realidade de São Paulo, acho que São Paulo é aquela coisa de televisão, de novela, Avenida Paulista, Faria Lima. E na verdade você se afasta um pouco, mesmo a capital do centro expandido, você já vê que é outra realidade. É rural, muito rural ainda. Tem rural, até na cidade de São Paulo tem rural no interior, tem regiões de extrema pobreza, de exploração de trabalho escravo. Se você for aqui para até Engenheiro Marcilac, aqui tem até reserva indígena dentro da cidade de São Paulo. Ali do ladinho da gente. Nossa. Marcos, a sua gestão, né, na superintendência tem se marcado pela articulação, pelo diálogo, né? Recentemente você firmou um acordo sobre o NR12 com o Judiciário. Quais são os desafios para o Ministério do Trabalho aqui no estado de São Paulo? Quais são os próximos desafios de articulação? Como é que está sendo o diálogo com a sociedade? Olha, eu busco diálogo com todos, os sindicatos patronais, os empregados, MPT, TRT, esse ACT do que você fala, Acordo de Cooperação Técnica, foi muito interessante porque foi o primeiro do país, né, que proíbe aí, basicamente o leilão de máquinas e até com treinamento dos oficiais de justiça para verificar se elas atendem têm as proteções, têm as adequações da NR12 antes de levar a máquina para leilão. E demorou um pouco, foi quase um ano de tratativas. Aí eu trouxe até o ministro do Trabalho, ele estava aqui, eu falei, o pessoal quer conhecer você, passei para ele e falou, nossa, que interessante, aí fizemos o acordo, depois veio o Ministério Público, a coordenação geral, e falou, eu quero, e o ministro abraçou essa proposta de ampliar esse acordo para toda a região sul e sudeste. O que eu já fiz, né? Você sabe que eu não demoro muito para fazer. Eu abri um grupo de WhatsApp, chamei todos os superintendentes do sul e do sudeste, os membros do MPT, do TRT, parece que Minas Gerais já assinou o acordo dele, a gente ainda tem que assinar o nosso na 15ª região. Então, todos os estados, eu acho que até o final do ano,
todos os estados do Sul e Sudeste terão esse acordo de cooperação técnica. Que legal, importante. Então, isso. porque senão você tem aqui, tá, aí você compra a máquina ou do sul de Minas, ou da região de Campinas também vai ser firmado, que aqui a gente tem 2 TRTs, da 15ª também vai ser firmado. Então, o do Rio de Janeiro já está em andamento. Então, foi uma experiência assim, eu falei, tentar, né? Eu sempre tento. Falei, achei interessante, comprei, mesmo sabendo no início, falei, olha, que se ficar restrito só a São Paulo, não vai funcionar. Mas a boa notícia é que todos os estados do Sul e Sudeste já estão na elaboração do mesmo ACT, com os mesmos termos, então ele vai se propagar para todo o Sul e Sudeste e esperamos que depois para o resto do país. Mas já tem grupos de trabalho em todo o Sul e Sudeste. Isso vai se espalhar para todos os estados. Vai se espalhar para todos os estados. E é importante, né, Max? Porque essa máquina, esse equipamento que não atende à norma, né, quando ele é leiloado, ele pode ir para uma outra empresa. Sim, e causar o perigo e o risco em outra empresa. Então, é justamente para evitar essa multiplicação, né, do perigo em outros locais de trabalho. Né? Inclusive na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, é exatamente isso que um dos procuradores falou. Você, normalmente, a máquina, equipamento, ele pode ser ido para leilão para pagar uma ação trabalhista de um trabalhador que foi mutilado, que sofreu um acidente, e depois é leiloado e vai para outra empresa para causar outro acidente. Outro acidente, verdade. E o ministro até falou na época, né, que falou, olha, tem hoje linhas de crédito, tem a depreciação acumulada, né, você tem linhas de crédito para máquinas e equipamentos, tem depreciação acumulada que ajuda, né, que você com a depreciação acumulada, não, acelerada, você acaba reduzindo o lucro antes do imposto de renda e você acaba tendo benefício. Então, isso que o governo federal fez com o Alckmin, e isso é muito importante. Então, se você cerca de um lado, olha, você não vai poder mais leiloar máquinas sem proteção. E do outro lado, você tem que ter a contrapartida também, que é a depreciação acelerada e também as linhas de crédito. Né? Você quer modernizar o parque fabril, né? Isso é interessante para todos os lados. Isso é uma coisa que você acaba tendo aceitação não somente dos TRT, MPT, MMTE, também dos sindicatos, tanto patronais quanto dos empregados. É importante. E nessa parte do diálogo que você faz tão bem, com mediação, né? Como é que você está enxergando as mudanças do mundo do trabalho, essa ligação com o sindicato dos trabalhadores, com os empregadores? Tá mudando essa forma de conversa? Olha, o mundo do trabalho sofreu grandes ataques nos últimos anos a respeito da reforma trabalhista. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Dos sindicatos, do Ministério do Trabalho. Eu costumava brincar, sou meio brincalhão. Às vezes você não podia nem falar que era fiscal do trabalho no tempo da gestão anterior, né? Você saía para os amigos, você falava que era fiscal do trabalho ou alguma coisa, você já era. Eu até falava quando saía para viajar, o que você faz? Sou corretor. Porque aí não pergunta mais nada, porque acho que vai querer vender um imóvel, acaba a conversa por aí. E aí eu vi, nesse momento que sofreu um grande ataque, eu vejo a minha visão, que é não só aproximação como eu sou mediador, com o Sindicato dos Empregados, mas com todos os patronais, para você encontrar um senso em comum. Perfeito. Né? E isso que eu busco fazer. Para quem não sabe, ser superintendente de São Paulo, também você é conselheiro do SESI, SENAI, SESC, perfeito. SENAC, participo de reuniões na Fiesp. Tá ali no mundo de outros setores. No mundo de outros setores. E às vezes o que pessoal, eu vejo, é a visão de muitas pessoas. O Ministério é Ministério do Trabalho e Emprego. Não é apenas Ministério do Trabalhador. Né? Ele é de todo mundo do trabalho. E você só vai conseguir resolver a maior parte dos problemas, não só autuando, mas através do diálogo. Né, mostrando que você tem um problema, que tem uma solução, mas que tem uma contrapartida, colocando as partes para negociar e tentando resolver o problema. Ninguém sai querendo fiscalizar acidente de trabalho ou acidente fatal, ou querendo achar um trabalhador escravizado. Né? Você sai e quer evitar aquela situação. Então tem a parte preventiva, é a parte que eu faço, que o pessoal faz do diálogo. Então senão você fica conflito de narrativas, né? Olha, vem o fiscal aqui, só autua, eu ouço isso direto. Ou vem não sei o quê, só interdita, só embarga. Vários casos aqui, não vou citar, mas que eu acompanhei, que tiveram embargos, inclusive
Acho que um foi no Autódromo de Interlagos. Interlagos, que falaram que iam parar o evento, que era político e não sei o quê. Uhum. Aí eu fui lá ver, fui junto com os fiscais, mas fazer a parte política. Perfeito. Eles faziam as técnicas. Uhum. E aí eu mostrei para eles, falei, olha, tudo que os fiscais fizeram tá certo. Eles embargaram uma área de hospitality que é um prédio em construção, que não poderiam ter vendido ingresso para aquele prédio. Nossa. Eles venderam ingresso para um prédio em construção. Caramba. Então não tinha nada. Não tinha condições nenhuma. Não tinha condições nenhuma. Uhum. Aí, mesmo assim, os fiscais entenderam e falaram, olha, vamos fazer as adequações necessárias, vocês fazem, a gente acompanha 4, 5 dias. Uhum. E liberou aquela área depois de feitas todas as adequações. Perfeito. Mas esse papel é importante, porque a gente acaba sendo atacado. Uhum. Então, meu papel é desenvolver, é fazer a parte política do Ministério do Trabalho, mas sempre protegendo as nossas atribuições, que eu sou auditor fiscal do trabalho. Perfeito. Eu estou superintendente, posso deixar de ser amanhã, mas auditor fiscal do trabalho, pretendo me aposentar como auditor fiscal do trabalho. Interessante essa abordagem da fiscalização, Marcos, porque nós estamos aí, pessoal, no processo final já de um concurso público de entrada de 900 novos fiscais de trabalho dentro do Ministério do Trabalho, que é um avanço tremendo para a nossa carreira. E, Marcos, conta pra gente aí, desses 900, quanto você conseguiu para o Estado de São Paulo e como é que foi esse desafio? 275 para o Estado de São Paulo, 30%. 30%. Pouco mais de 30%. Isso é bom você falar que foi um trabalho em conjunto, desde o dia que eu entrei, quando saiu a sinalização do concurso público, Fujo, Guilherme, outras pessoas, tudo foi baseado em estudos técnicos. Tá? Bem antes da portaria, a gente abriu o processo, fizemos uma nota técnica demais. Eduardo Alim, não posso esquecer do Eduardo Alim, que me apoia demais. Fizemos estudos técnicos, nota técnica com mais de 15, 20 páginas. Fora isso, a gente sabia que São Paulo sempre foi deixado para trás em questão do número de vagas, pelo menos que eu tenho conhecimento, que eu sou fiscal há 20 anos. Os concursos nunca teve 30%, nunca teve pelo menos proporcional à economia. Não corrige erros do passado, não teve. E mesmo assim eu sabia que tinha uma pressão muito forte para reduzir e pegar de outros estados. Então eu fiz, além do trabalho técnico, a gente fez o trabalho político. Nós chamamos aqui com o Guilherme, com o Fujo, chamei todas as centrais sindicais do estado de São Paulo. Mostramos todos os projetos, que quando você deixasse claro tudo que a gente faz, todos os projetos, e colocamos até em números práticos, o que representa cada auditor fiscal no estado de São Paulo em relação a serviço, em relação ao trabalho. E depois todas as centrais fizeram cartas, se manifestaram, solicitando, fortalecendo. Então aí eu ouço, às vezes eu ouvi dizer, e veio também, eu não participo muito de grupo, porque eu não gosto que senão acabam falando mal de mim nos grupos, então eu prefiro que fale por trás. Mas eu ouvi dizer, depois veio um boato que foi tudo estudo de Brasília, como se não tivesse feito nada. Eu falo, filho bonito, todo mundo quer seu pai. Eu estava outro dia, a gente um pouco antes estava conversando sobre férias, estava falando do Blue Trade Lins, né? Eu vou lá com a minha família, eu gostei. O ano passado eu fui, meu filho é muito bagunceiro, Fernando. Aí teve uma festa na piscina, aí depois ele passou e estragou toda a brincadeira das crianças. Nossa Senhora. Aí o rapaz perguntou no microfone, quem é o pai dessa criança? Aí eu tava eu e meu amigo do lado da filho dele. Ele olhou pra mim, eu apontei e falou, não. Ele, agora se tivesse feito uma coisa boa, né? Teu filho bonito, nosso, todo mundo quer ter o pai, era nosso. Aí eu brincando, mas assim, agora, quem tá vendo aqui 275 vagas, quem não conhece a história, pensa que foi fácil. Não, foi um trabalho de mais de um ano, envolveu diversas pessoas, envolveu conversas, apoio dos sindicatos, reuniões, estudos técnicos, tá? Para chegar ao que é no mínimo aceitável. No mínimo aceitável. No mínimo aceitável. Não repõe a necessidade. Os erros do passado, que a gente só tem 15%. Mas daqui para frente, eu acho que isso tem que ser seguido todo e qualquer concurso, se houver prorrogação, que deve seguir essa lógica de pelo menos 30% para o estado de São Paulo. Perfeito. Gente, vocês não fazem a ideia, né, do avanço que será essa entrada dos auditores. Só para vocês terem uma ideia,
Nós temos atualmente 270 auditores fiscais no estado de São Paulo e estamos aí com essa conquista do superintendente chegando com mais 275 novos auditores fiscais do trabalho, né? Realmente é um momento importante. E toda a gerência vai receber novos auditores, Marcos? Toda a gerência, inclusive, eu estava falando da transformação de Itapeva em gerência. Eu solicitei, né? Ainda não foi deferido, está em processo, quero conseguir. Mas se não tiver, também está em estudo, ainda não é certo, mas o secretário executivo se comprometeu que pode ter, dependendo da necessidade, lotação em agência. Então, Itapeva é um caso que eu pretendo, talvez o único que eu pretendo abrir a sessão. Entendi. Porque é uma área distante, né, com grande produção de tomate, agrícola forte no rural e longe. É verdade. Então, toda a gerência vai receber, a gente fez a distribuição, conversou, ainda está na prévia, talvez mude alguma coisa, se mudar não muita coisa, mas, e você estava falando 270 fiscais em São Paulo, mas 60 são emprestados para sítio aproximadamente. Nossa, olha isso. Não que estejam lá, mas estão prestando serviço para sítio. Reduz mais Reduz mais. Que podem receber a OS, a gente faz aquele levantamento do ano, 183. Para o estado todo. Para o estado todo. Olha isso. Que podem receber a OS. Que você tira as pessoas que têm cargo, né? Que é necessário, não estou falando, a CIT é muito importante, né? O nosso planejamento. E é lógico que eles vão atrás dos melhores. Né? E acaba que grande parte dos bons estão em São Paulo, né? Até pela experiência, pela vivência. Verdade. E então a gente está falando de 183 para mais 275. A gente vai mais que dobrar a nossa capacidade de trabalho, de produção no estado de São Paulo, que é importante também para o bônus. E depois veio o bônus, né? Fala, São Paulo às vezes acha que foi privilegiado, mas espera um pouquinho, se eu tenho se eu tenho mais de 30% das demandas e o bônus para o país, justamente. Se eu quero receber o bônus integral, eu tenho que destinar. Mas a história do bônus foi regulamentada depois, né? Mas aí depois serviu para corroborar a tese que a gente já estava desenvolvendo. Se eu tenho 30% das demandas do país, eu tenho que ter 32%, tenho que ter 32% dos auditores fiscais. Na mesma porcentagem. Senão prejudica toda a categoria. Porque a arrecadação é dependente daquele montante que está ali no estado de São Paulo, né? É isso, entendi. E conta um pouquinho pra gente da questão da tecnologia. Eu sei que você já fez algumas parcerias com a Receita, né? Buscando celulares. O que está vindo por aí? O que a gente pode esperar da gestão? Por exemplo, a gente tinha um parque ali tecnológico muito ruim no estado, né? Computadores de mesa ali. A gente pediu 400 computadores. Só 200 vieram novos. Por enquanto conseguimos comprar 200. 200 computadores novos em todas as gerências. Que legal. Né? E estamos tentando a parceria com a Receita. A gente conseguiu acho que 600, 700 celulares de apreensões. Estamos em busca de notebook, de outras coisas, porque o orçamento é muito pequeno, é muito limitado. A gente está no arcabouço fiscal. Né? Então tentando modernizar é difícil, porque a gente tem que reconstruir, mas ao mesmo tempo a gente está sendo limitado cada vez mais por cortes no orçamento. Então você tem que buscar medidas alternativas, né? Bom relacionamento, está no prédio, foi lá na Receita, pedir 700 celulares e distribuir para todos os auditores, os agentes administrativos, tem tablets, né? Mas vamos procurar mais, né? Aonde tem, eu costumo pedir. Se vai dar certo ou não. E é um desafio, né? Fazer o máximo com quase nada de recurso, né? Quase nada de recurso. Nossa. E agora tem os novos, tem outra preocupação, tem que conseguir notebook, não tem verba. Estou tentando através de outras fontes, vamos ver, né? Tem um espaço novo ali no 14º andar, eu não sei se você viu, mas eu peguei mais meio andar do prédio ali, a gente pegou da superintendência, porque os novos, eu já fui novo, você tem que ir 2, 3 vezes por semana ali para você aprender. É verdade, tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Eles têm que ter um espaço de acolhimento. Não adianta, você demora para aprender a ser fiscal do trabalho. Eu fiquei 2, 3 anos carregando o livro de manual prático das relações trabalhistas ali, estudando. E até hoje, quando você acha que sabe, muda. É verdade. Aí vem alguém e muda NR. Vem esses malucos da NR, né? Os malucos da NR, muda tudo. E não só isso, né? A gente está também
inteligência, né? Relatórios, você tem que ter o maior número de informações possíveis e mais fácil. Então, o pessoal da CIT está preparando, o pessoal, o Jerônimo, sabe? Eu conheço o Jerônimo? A gente tem colegas excelentes, né? O Jerônimo é coordenador ali subcoordenador de aprendizagem, aí ele foi um dos organizadores também do DET, da curso de DET. Aí depois ele veio com uma história que a gente transformou alguma fiscalização de aprendiz e PCD no estado de São Paulo, na cidade, eu transformei em audiência pública, né? Olha só que Não sei se você já participou de alguma, mas a gente enche aquele auditório de 400 pessoas, faz as notificações, faz um convite, e aí vem vem os coordenadores, vem as entidades, chamamos prefeitura, chamamos INSS, formadores de aprendizagem, a gente faz grandes audiências públicas, né? E por quê? Para fomentar exatamente e dizer, né? Olha, vocês não estão com dificuldade na contratação de pessoas com deficiência, a gente traz a Silvia Greco, a secretária de Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, traz o INSS para os reabilitados, traz instituições formadoras de pessoas com deficiência e dá todo o caminho. Porque se você ficar só na indireta, não que não seja efetivo, mas você tem que exatamente abrir, senão a gente cai naquele negócio, olha, eu coloquei um anúncio no jornal do metrô e não veio ninguém, então eu faço audiências públicas, né? E com isso aumentou muito o volume também de ordens de serviço, que cada audiência a gente emite só na cidade de São Paulo 300 ordens de serviço, chama os fiscais, faz um grande evento no nosso teatro, né? Com 400 pessoas, que foi diversas fotos, eu sei que você conhecia. Chama a prefeitura, e também aumentou muito o volume. Aí o Jerônimo, ele criou um programinha, falou, Marcos, eu vou criar um programinha que você consegue extrair, fazer a extração dos dados, ver onde estão os débitos, fazer o link entre isso e já a emissão de OS, que a gente ainda tem que importar do sistema, e até de acompanhamento. Até queria ver como está isso, eu consigo fazer até de acompanhamento várias fiscalizações, já que você não vai receber 10, você vai receber 20, você vai receber 30, mas consigo fazer até um programinha de inteligência artificial, não que substitua o trabalho fiscal, mas que consiga entrar no sistema e falar, olha, das 30 empresas, ela já te dá uma análise prévia. Tantos já aumentou pelo E-Social, já faltam tantos. E depois você vai conferir. Mas todas as ferramentas ajudam de você tirar do trabalho braçal. E acho que isso que a gente tem que avançar, porque a inteligência, inclusive a inteligência artificial, a extração de dados, ela está aí. A gente tem que usar ao nosso favor. Vamos ser sinceros. Não sei quando a gente vai conseguir restaurar o número de auditor fiscal que está previsto, lá 3.400, alguma coisa. Nosso total, talvez nunca. Como que a gente vai ter que melhorar o nosso trabalho? Através da tecnologia. Através da tecnologia, né? Já melhorou demais. Eu lembro que quando eu entrei no Ministério, eu era fiscal da prefeitura, a gente já fazia a notificação de débito, já era no sistema. Os autos de infração já eram no sistema. Quando eu entrei no Ministério do Trabalho, eu falei, estou saindo de uma prefeitura pobre, entrando no governo federal. Aí vieram os blocos de papel, moeda, o carbono, a notificação em carbono. Eu falei, mas... Voltou para trás, né? Voltou para trás, entendeu? Entendi. Aí depois veio NFGC, NDFC, aí os autos eletrônicos, o programinha do Irosé, maravilhoso, mas pelo amor de Deus, era um programa de impressão, eu já fazia na prefeitura, o auto já era eletrônico. A gente demorou realmente no Ministério do Trabalho para implantar novas tecnologias. E a maioria delas foi desenvolvida pelo nosso próprio pessoal. Né? Criado em casa. Criado em casa. E hoje eu vejo esses avanços, o sistema auditor, o do autos, você vai fazer um auto, você consegue pesquisar histórico de outros colegas, você consegue já emitir, não precisa mais entregar. Era terrível, né? Você chegar com um auto, uma pilha de auto para entregar numa empresa, para você entrar, sair, fazer a inspeção, tudo bem, mas o retorno com os autos de infração para pedir assinatura era terrível, né? Verdade. Não, você queria assinar todos, né? Queria assinar todos. E é interessante, né, Marcos, porque a gente tem a tecnologia, que ela vem a nos ajudar,
mas ao mesmo tempo tem que ter uma boa estratégia, né? Essa questão que você fala da ação coletiva, da aprendizagem, isso faz com que a gente tenha um maior alcance da fiscalização. É importante ter, em vez de que é de porta em porta, né? A gente faz uma ação coletiva, chama a sociedade, apresenta ali as dificuldades, traz aí os entes para convencer e trazer a integração da sociedade da fiscalização. Isso é muito importante também, né? Eu acho que a tecnologia é para nos ajudar, tá? Exatamente para a gente ficar menos tempo atrás de uma mesa, atrás do computador. E a gente tem que usar esse tempo para mostrar o nosso trabalho. Eu sou totalmente a favor do auditor fiscal, ele sair na rua, ir na empresa, participar de conselhos, participar de reuniões, participar de outras atividades do mundo do trabalho. Até porque você precisa saber o que os outros atores sociais estão falando, estão pensando, quais são as novas tendências. Verdade, né? verdade. E se você ficar só restrito ali, você recebe a ordem de serviço, que não seja importante. Tem gente que é o perfil, mas só a ordem de serviço, tal, fiscalização, autuação e não participar do diálogo, não participar de reuniões, não ir na superintendência, que aconteceu muito isso. Depois da pandemia, eu vejo que muita gente ficou em casa e continua, né? Fica só no híbrido, né? Continua. O híbrido é só home office. Só home office não funciona. Eu sou o contrário, eu sou home office. Eu acho que você tem que ter um momento de integração com os colegas, Verdade. reunião, saber o que está acontecendo com a categoria, saber quais são as diretrizes. E a presença do Estado nas empresas. E a presença do né? Estado nas empresas. O Ministério do Trabalho estava praticamente desaparecido, né? Tinha desaparecido. E você, quando desaparece, você dá margem a outros órgãos ocuparem o seu lugar. Não vou falar. E é isso que acontece. Sim. Né? Quando você é ausente, você é substituído. Perfeito, é mesmo. E esse contato com a sociedade, eu sei que isso é uma marca sua também, da gente reativar esse contato com o trabalhador, né? A questão da volta do plantão fiscal, que é aquele atendimento ao trabalhador, para tirar a dúvida básica do trabalhador. Como é que foi esse retorno do plantão fiscal que tinha acabado? Tinha duas coisas que eu acho que acabaram, que realmente o pessoal dava pouco valor, mas que tem um valor muito grande. O plantão fiscal e a mediação. O plantão fiscal, eu vou falar, às vezes o pessoal, eu estou perdendo tempo com o plantão fiscal. Primeiro que você tem contato com o seu público-alvo, que é o trabalhador, né? Você consegue saber muitas coisas, muitas informações, até de empresas, e colher do que está sendo praticado ali. E você está dando uma oportunidade única, às vezes, para um trabalhador muito carente, que não tem um dinheiro, que não tem nada. Verdade. Nem para pedir, nem para pagar um advogado. Verdade. Nem para pagar qualquer coisa. E você movimenta o Ministério do Trabalho. Não é tão sacrificante assim. Você movimenta, você tem experiência, você abre as portas, né? É um dos poucos ministérios que você vai lá para acolher o trabalhador. Então, eu achei muito importante, não é um sacrifício tão grande. Eu vou te falar um exemplo do plantão. Eu estava em São Bernardo como chefe de fiscalização, ainda período pós-pandêmico, mas ainda muitos não tinham voltado, estava naquele negócio que quem tinha doença não podia voltar, tal. Chegou uma bela tarde, 4 e pouco da tarde, chegou o segurança, me ligou, olha, tem um venezuelano aqui querendo falar com você, falar com alguém, subiu. Aí ele começou a chorar, falou que ele veio expatriado, ficou um ano trabalhando. E aí, com a pandemia, o empregador falou, agora você está de férias, sem receber nada. Quando voltou, não tinha mais a empresa no lugar. Nossa. E ele tinha acabado, ele não tinha mais dinheiro para comer, ele morava numa pensão, ia ser expulso da pensão no dia seguinte. Eu falei, puxa, sou auditor fiscal. Eu falei, bom, você tem o celular dele? Liguei na hora. Olha, Marcos Alves de Mello, isso aqui, sou o chefe da fiscalização, Nilton Monteiro de Andrade, 83. Olha, eu estou com um problema aqui. Mas não sei o quê. Falei, olha, eu sei que eu estou com um problema aqui e eu vou tentar resolver esse problema. Pode ser ligando para o MPT, para outros órgãos, ou mandando fiscalização, mas vou criar um problema para você, eu só quero que você resolva. O problema. Aí falei com ele, conversei com o contador, falei pro menino, tirei dinheiro do bolso e dei para ele para comer. Aí passou um tempo, o contador, não, a gente registrou o retroativo do seguro-desemprego, passou
15 dias, um mês, ele voltou, chegou lá, eu queria falar com o senhor, já de banho tomado, já tinha conseguido outro emprego. Aí eu, opa, tudo bem, tudo certo. Aí ele se jogou no chão, ajoelhou, fiquei meio assim, começou a chorar. Falei, pô, eu estava numa situação desesperadora. Aí, então, isso é gratificante também. Verdade. É gratificante. Outra coisa que o pessoal dá pouca atenção é mediação. Mediação, eu lembro que eu fazia em São Bernardo, aí eu voltei de férias e ninguém me avisava, eu só sabia das mediações na hora. Aí eu voltei de férias, falaram, não, olha, só tem uma mediação hoje. Falei, não, hoje está tranquilo, nossa, só uma. Aí daqui a pouco começa, 1h da tarde, começa a chegar carro oficial, aí chegou a AGU, Tribunal Regional Federal, Marinha, aí tinha outro órgão lá, federal. Era uma mediação de um prestador de serviço que parou de pagar e eles iam rescindir o contrato e queriam pagar o dinheiro direto para o trabalhador. E aí foi uma mediação só, demorou 3 horas. E no final eu percebi a importância que os auditores que não fazem mediação não percebem. O AGU, a Justiça Federal, reconhece a nossa mediação. Olha a importância para pagar. E pagou na época, já faz uns 1,5 milhão, quase 2 milhões, em valores atualizados seriam quase 3 milhões. Com base na nossa mediação, a Justiça Federal homologou, reconheceu e pagou os valores direto. Olha só, um trâmite muito mais rápido, né, do que na Justiça. Não, eu fui atender a Justiça Federal. Verdade. E o AGU reconhece. E a gente não reconhece. E a gente muitas vezes não enxerga a importância que tem a mediação. Que tem a mediação, que ela é reconhecida pelo AGU, pela Justiça, pelo MPT, a gente não reconhece. E a gente ainda tem a possibilidade, você olha ali, de fazer arbitragem. Está lá aqui. Perfeito. Se a gente conseguir fazer a mediação mais a arbitragem, olha quantos problemas individuais e coletivos a gente vai resolver. O quanto vai valorizar a nossa carreira. O pessoal não percebe a importância, tanto a importância social quanto a importância política de fazer mediação e arbitragem, se você incorporar. Verdade. O pessoal muitas vezes não percebe. Então a gente vem perdendo atribuições que a gente acha menos relevante, talvez por não conhecer ou não gostar, vai de gosto pessoal. Mas tem que buscar não só essas, mas a gente tem que buscar outras atribuições. E esse papel do mediador, né, nessa gestão dos conflitos, muitas vezes ele é fundamental, né? Que às vezes falta pouco para chegar num acordo e a mediação tem esse papel. A mediação falta pouco. Essa mediação que a gente fez aqui da GM nas 1.200 demissões, né? Veio foi para a justiça, mas a gente fez várias mediações de mais de 3 horas e meia. E depois, mesmo sendo revertido o programa de demissão voluntária, os sindicatos mesmos falam que saiu em grande parte, que foi desenhado mesmo na sede da Superintendência de São Paulo. Que legal, olha só. Onde saíram, teve um PDV com um carro, cada trabalhador, além das verbas rescisórias, tem um plus, teve vários benefícios, mas cada trabalhador saiu com um carro. Olha que interessante. Então isso é gratificante porque os sindicatos reconhecem que foi desenhado ali dentro do Ministério do Trabalho. Que legal. Marcos, nesse papel transformador, né, que a Auditoria Fiscal do Trabalho tem no país, né, e nesse novo cenário com mais auditores, né, essa mudança do mundo do trabalho, conta pra gente a sua perspectiva de futuro para a auditoria, para esse cenário do trabalho. O que você observa aí de mudanças? Olha, a auditoria ela vai depender muito de nós, entendeu? Se ficarmos parados achando que está tudo bem, o mundo é muito dinâmico. Está tendo uma transformação nas relações do trabalho, tem a terceirização, tem agora a plataformização, você tem os jovens entendendo que o trabalho de CLT até tem um estigma de pobreza, não reconhece isso. Então, o que eu tenho muita esperança é nos novos, a gente treinar eles diferente e tentar sair um pouco da caixinha. Perfeito. O meu trabalho é isso. Meu trabalho é notificar, autuar, acabou e eu mando pelo correio. Então, você tem que ocupar espaços que não ocupávamos dentro do mundo do trabalho. E isso daí, há muito tempo atrás, eu fiz
um apanhado ali de algumas medidas que eu achava que deveriam mudar na fiscalização, mas eu entreguei, eu com Vânios ali de Caxias do Sul, fizemos, passamos por e-mail, mas não foram atendidos, mas grande parte das ideias são lá, estão lá. Então você precisa... o futuro da auditoria fiscal do trabalho depende muito de como nós treinarmos os novos auditores fiscais. Temos que pensar em voltar à mediação, temos que pensar na arbitragem, temos que pensar, outra coisa que se fala, responsabilização de cadeias, não só no trabalho escravo, né? Até na terceirização irregular, porque a gente fala, eu estava com uma procuradora outro dia, não vou falar o nome, e ela estava falando como é o trabalho escravo em São Paulo, por exemplo, com os bolivianos, que hoje é muito difícil você fazer a responsabilização das cadeias, porque as fábricas ficaram... não mandam mais colar as etiquetas. Falei, nossa, mas que absurdo. E cadê o SPED contábil? Não, a gente não tem acesso. Pô, como que a gente quer conversar sobre responsabilização de cadeias se nós somos auditores fiscais? Não querendo falar mal, mas nós não somos os inspetores. Auditores, existem técnica de auditoria e contabilidade. Perfeito. E a verdade é que a maioria não sabe auditoria e contabilidade, temos que treinar. Como que você vai fazer uma responsabilização de cadeias? Se você acha, você tem como achar. Se você tem uma oficina ali, você tem de quem você recebeu o dinheiro, né? Você vai rastreando e chega até o final. Então falta muita coisa, ainda a gente não tem acesso ao SPED contábil. Né? Você não tem, por exemplo, não tem ligação com as nossas fiscalizações com o fator acidentário, ali, o aumento é 1, 2, 3%, né? Não tem ligação, então você chega ali, você vê uma empresa, ou é só acidente, não tem, você podia atuar nisso também, você podia fazer uma aproximação com a Receita para que eles tivessem pelo menos acesso aos nossos sistemas, que quando lançassem NDFC, eles já tivessem direto, pudessem lançar ou já cadastrar ali, ou já cadastrar, né, que você acaba perdendo. Então você precisa se relacionar. Eu não estou falando de tirar, pelo amor de Deus, atribuições de outros órgãos, né? Mas somar, mas é somar. É somar, é verdade. É trabalhar em conjunto. Não estou querendo tirar atribuição de ninguém, mas se você não tem acesso a um SPED contábil para rastrear uma cadeia, agora a gente está tendo o FGTS digital. Tudo bem. Então vai ser tudo lançado. E aquela base de cálculo, aquilo que é pelo exercício do trabalho ou para o exercício do trabalho. Né? Se você olhar a quantidade de benefícios que as grandes empresas dão em outras formas, onde está isso? Onde eu vou achar? No SPED contábil. Verdade, tá tudo registrado lá. A sonegação do FGTS, eu já fui fiscal tributário, tá tudo lá. É verdade. Tá toda lá, fonte ali. Até carro de filho, né? Tem empresa que dá carro até para o filho, paga a escola de filho, auxílio combustível. Tudo lá dentro da parte contábil. Tudo lá dentro da parte contábil. Então, até para que a gente se torne realmente auditores, falta. É muita coisa. Você se embrenhar na contabilidade, saber realmente onde está a sonegação, saber rastrear a cadeia, não tem. Então, a gente ainda está, em alguns aspectos, a gente está muito atrás, né? E coisas básicas, e acesso a sistemas que estão no governo federal. Justamente, está tudo Repito, não se trata de querer tomar atribuição dos nossos colegas da Receita, que tem ali a sua, né? Que eu respeito muito, sou muito amigo dele, sou muito amigo do superintendente, mas é de ter uma cooperação para que viabilize o nosso trabalho. Ou até um... Perfeito. Marcos, superintendente, estamos chegando ao final aqui do nosso momento no podcast, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para a sociedade, para os novos auditores fiscais que estão chegando aqui em São Paulo, né? Esse momento de encerramento, que eu gostaria da sua palavra final. Bom, para a sociedade, eu digo que o Ministério do Trabalho, graças a Deus, voltou, está de portas abertas e com uma mentalidade, pelo menos ali, de resolução de conflitos, não apenas de penalização, de ser partícipe em todos os processos, em todas as organizações e ser ouvido, de ser mediador. A gente precisa encontrar soluções para os problemas. É o Ministério do Trabalho e Emprego, não é apenas o Ministério do Trabalhador. É o Ministério da Sociedade.
Então, esse é o recado, eu sempre vou em todos os lugares, falo, olha, ó, as portas estão abertas para todos vocês. Quem quiser conversar, acho que o pessoal já sabe isso, faço várias reuniões, pode vir conversar, será bem recebido. Mesmo que eu não concorde com as suas ideias, ou com a ideia de um, ou com a ideia de outro, não concorde com quase nada, mas alguma coisa você vai concordar, né? Verdade. Alguma coisa você pode fazer. É impossível você ser totalmente divergente das pessoas. Quando você conversa, você vê que tem mais coisas em comum e você sempre consegue, essa experiência de mediador, achar uma solução que pelo menos diminua o conflito, né? E para os novos, eu espero eles ansiosamente e venham com a cabeça aberta, venham para aprender tudo, passem por todas as áreas. Auditor fiscal não pode ser apenas de uma área. Depois de anos que você escolha a sua área de atuação e fique, goste mais dela, mas não quer dizer que você não possa fazer outras coisas, eu não posso cooperar com outros grupos. Então eu lembro até hoje, eu falei para os auditores fiscais, quando eu passei, né? Quando eu passei, eu olhava assim a lista de aprovados. Será que sou eu? Será que meu nome está aí mesmo? Será que sou eu? E aí depois veio o estudo, o interesse, tem que conhecer tudo. E assim até a motivação de outros, né? Porque como eu era sempre brincalhão, eu trabalhava na prefeitura, participar de tudo quanto é festa, eu de certa forma incentivei o pessoal. Falou, não, se o Marcos passou, a gente passa também, né? Depois vários amigos outros estudaram. Ai, que legal. Então venho com a cabeça aberta para conhecer tudo, para participar de tudo, né? Eu costumo brincar, se eu virei superintendente, vocês também podem, né? Vocês também podem. Então, vocês passaram uma excelente profissão, mas se não abrirmos os olhos, se não estivermos sempre atentos e não ocuparmos nosso espaço no mundo do trabalho, cedo ou tarde terá uma desvalorização da carreira. Verdade. Agora, se a gente continuar empenhado, com os olhos abertos, ouvindo, participando, desenvolvendo, a gente vai conseguir ter uma carreira forte e que seja relevante para a sociedade. Eu brinco, né, que eu falo, eu vou até todos os eventos que eu sou convidado, faço participação, até velório já fui, mas mas é verdade. Verdade mesmo. É verdade. Porque você tem que estar lá, são coisas importantes, Presente, você tem que mostrar, verdade. tem que saber que você existe. Senão ninguém sabe que você existe. E mostrar a importância do trabalho. João Marcos. Pessoal, esse é o nosso superintendente, esse é o nosso colega, Marcos de Mello. Antes de encerrar aqui, eu vou contar umas histórias nossas, né, Marcos? Engraçadas aí. Eu era chefe da fiscalização antes do Marcos entrar na superintendência. No primeiro dia que ele assume ali, dessa coisa de ter o consulado americano chegando, eu vou lá na porta dele. Marcos, preciso falar com você, meu chefe. E eu tava com problema na família, né? E nesse primeiro dia eu pedi pra sair da chefia. O meu primeiro dia de trabalho foi terrível com vocês. Eu falei... Eu cheguei lá no primeiro dia, você pode... que bom, já conhecia, já tinha ouvido falar muito bem de você, já contava com o seu apoio. Eu falei, primeiro uma reunião com o consulado americano, que eu não entendi nada. Aí depois marco um monte de audiência. Aí veio o Rodrigo e falou, que bom que você tá aqui, eu preciso falar com você. Eu também, eu preciso sair. Falei, como você vê, o meu primeiro dia de trabalho não foi nada bom. Nada fácil. Já teve esse acolhimento aqui, então foi um momento engraçado, né? Que foi totalmente atendido, o Marcos me liberou, eu agradeço ali, tava naquela mudança de vida, né? E a gente tem uma brincadeira, né, Marcos, que a gente sempre faz aí nos eventos, e que a gente se tornou até uma piada entre a gente, que é o seguinte, meu chefe, superintendente, se o senhor espirrar, Saúde, chefe. Eu falo saúde, chefe. Aí de vez em quando eu mando um recado pra ele, acho que eu tô meio resfriado. Aí ele é saúde. Obrigado. Obrigado. E volta pra Superintendência de São Paulo um dia. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Obrigado.